Pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Isso vai depender do horário que você estiver nos assistindo. Seja muito bem-vindo ao meu canal, Programa Errando. Meu nome é Marcelo Augusto e estou muito grato por ter vocês aqui, beleza? Hoje, como o nosso segundo vídeo do canal, hoje vai ser um pouquinho de aula teórica, beleza? Aula não, né? Um pouquinho de um vídeo teórico aí de uma série de vídeos sobre processos. Processo, para quem não sabe, é o ato, né, a ação de você seguir passo a passo ou metodologias ou métodos que te ajudam a chegar ali no seu objetivo, beleza? Dentro dos processos tem algumas coisas chatas que é difícil de aplicar, beleza? Mas assim, sabe aquele termo a males que vem para o bem? Então, o processo chato, o processo ele é uma coisa um pouquinho chata de se fazer, mas é muito válido para o seu objetivo, beleza? Dentro do processo, a gente tem um tema, uma categoria ali, chamada-se checklist. Checklist é muito conhecido por todo mundo aqui, né? Você já ouviu esse termo, todo mundo utiliza para fazer compra, checklist de compras, checklist de compra de Natal, checklist para viagem, checklist para aquilo, para isso, para aquilo. Mas a gente perdeu um pouco a essência do checklist em si, tá? Eu entendo o checklist ali como, como as instruções de um processo para chegar no seu objetivo, beleza? O checklist ali está para ajudar, para a gente lembrar, lembrando que você é um ser humano, você não tem memória de elefante, a gente às vezes deixa a memória nos surpreender, certo? A gente acaba ficando surpreendido quando a memória atrai a gente, mas o checklist ali está para ajudar nesse tema, beleza? Cara, o que eu entendo como checklist? Checklist é as instruções que a gente faz ali, a gente anota. Antigamente a gente anotava no papel ali o que a gente precisava fazer. Ah, vou no mercado, vou fazer um checklist de compras. Preciso chegar no mercado e comprar leite, pão e açúcar. Vinha aqui, anotava no papel e levava. A programação não é diferente, beleza? O que o que eu quero chegar com isso? Onde que eu quero chegar? Pô, Marcelo, você está falando sobre checklist, todo mundo já sabe. Beleza, todo mundo já sabe. Só que todo mundo coloca em prática. Você coloca em prática? Eu falo, eu sou sincero, às vezes eu não coloco em prática. E estou aqui para poder pegar essa aptidão, para pegar isso como se fosse um bom dia, boa tarde, boa noite. Entendeu? Eu quero que seja recorrente o ato de checklist na nossa vida. Isso ajuda bastante, beleza? Eu não aplico isso sempre, mas todas as vezes que eu aplico me ajuda, certo? Por que eu quero chegar nesse ponto? Porque o meu primeiro erro foi não ter feito um checklist no meu primeiro cliente. Por isso que eu perdi e por isso que eu estou aqui para poder ensinar e passar adiante essa informação, beleza? Checklist é extremamente importante nos nossos processos. Ele está presente no início, meio e fim. Você sempre vai estar atualizando, aprimorando, atualizando o seu checklist ali, conforme os processos serem, conforme os passos forem sendo concluídos, beleza? Certo. Então, um exemplo aqui que eu vou te dar de checklist ali da nossa primeira aplicação, beleza? O checklist, eu entendo ele que ele seja que ele tem que ser construído através de etapas ali, mas não ordenadas. A primeira ordenação que eu acredito que tem que ser é que no topo do nosso checklist ele tem que conter qual é o nosso objetivo principal, de modo geral, beleza? Isso não é, como eu posso dizer, o título do nosso checklist não pode ser o ato direto. Por exemplo, você vai fazer o checklist por uma lista de compras. O seu título de checklist não pode ser, por exemplo, camiseta preta. Camiseta preta não é um título de checklist. É um título de item que deve conter ali uns passo a passo do seu checklist geral. Então, qual que seria o objetivo para a lista de compras? O objetivo para criar um checklist da lista de compras é comprar todos os presentes
para todas as pessoas presentes ali no Natal, no seu aniversário, na data comemorativa que seja, tá? Tô dando um exemplo ali de algo cotidiano, todo mundo passa por isso. Mas vamos voltar ali, vamos focar aqui no nosso tema, beleza? Qual que é o nosso objetivo aqui do canal hoje? O objetivo é a gente chegar através de processos na nossa primeira aplicação ali, desde da criação inicial até a hospedagem, beleza? Então, como início, qual que é o nosso objetivo ali do checklist? É criar uma aplicação, a minha primeira aplicação, certo? Aí, o que acontece? Através desse objetivo principal que a gente colocou ali no título, a gente precisa fazer outros questionamentos, certo? Então, o que preciso fazer para criar a minha primeira aplicação? O que já foi feito? O que ainda precisa fazer? Lembrando que essa é uma estrutura que eu criei, que eu consigo me basear e chegar ao outro lado, tá? Você pode ter outro tipo de ordenação, você pode colocar, em vez de colocar aqui, eu preciso fazer, o que eu preciso fazer para criar uma aplicação? Você pode criar ali o que já foi feito. Tá? É de sua aptidão aí, da sua escolha, criar o seu processo de checklist. É isso que eu quero que você entenda. Não estou aqui para falar para você, crie essa estrutura de checklist. Não. Eu quero que você crie um processo para o seu checklist. Beleza? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu quero te mostrar aqui, existe no Windows, existe algumas ferramentas para ajudar a gente a criar um checklist ali. A primeira ferramenta é o que eu mais utilizo aqui, é essa, a nota adesiva. A partir do Windows 10, eu acho, tá? Não tenho tanta certeza, mas a partir do Windows 10 esse carinha aqui já começou a surgir. E por que eu gosto dele? Eu gosto dele porque é o seguinte, ele tem um negócio aqui que ele salva automático, e aí você fica com as notas adesivas salvas aqui, cara. Beleza? Então nessas notas adesivas aqui você tem o controle dela, você consegue desmiuçar por cor, tá? Então aqui você consegue pesquisar uma nota adesiva, certo? Então aqui, cara, pra mim é uma das ferramentas que mais me ajuda ali a poder chegar do outro lado no checklist, beleza? Então vamos lá. Desculpe aí, teve um erro aqui, tal. Então vamos voltar aonde eu preciso. Firmeza, fechou. Aqui. Beleza? Então, como o primeiro exercíciozinho aqui que a gente vai fazer, qual é o nosso objetivo? Beleza? Então, nosso primeiro objetivo seria criar a minha primeira aplicação. Isso, sem sombra de dúvidas, é o seu objetivo geral. Você pode colocar o que você quiser nessa resposta, desde que seja pertinente e relevante para o seu objetivo final. Beleza? Então, através desse primeiro questionamento, eu já tive a primeira resposta. Qual? Criar a minha primeira aplicação. Esse é o nosso objetivo principal. Além disso, o que a gente precisa se perguntar? O que eu preciso fazer para chegar no nosso objetivo? O que eu preciso chegar para fazer a minha primeira aplicação? Eu, Marcel, certo? Já tenho um certo contato com o ambiente de desenvolvimento, então eu sei que para eu criar a minha primeira aplicação, eu preciso de um editor de código, certo? Então, o que é um editor de código para quem não sabe? Editor de código é um programa disponibilizado pela comunidade, certo? Que ele é meio que um tradutor ali, vou explicar bem rusticamente, acho que eu estou colocando de uma forma errada, mas é o modo que eu entendo. O editor de código nada mais é que um tradutor ali para você poder programar em linguagem de programação, e o próprio editor de código ele faz a tradução desse código que você criou, naquela linguagem que você criou, para a linguagem de máquina, beleza? Para quem não sabe, esse carinha aqui, notas adesiva, PowerPoint, qualquer programinha que você coloque aqui, ele nada mais é que a linguagem de máquina
uma linguagem de programação, desculpa, uma linguagem de programação que, no final das contas, é uma linguagem de máquina. Isso nada mais é que 0 e 1, 0 e 1. PowerPoint nada mais é que 0 e 1, 0 e 1. O seu Android, seu iPhone, nada mais é que 0 e 1, 0 e 1, de uma maneira interpretada para que o usuário tenha visão. Então, aqui o Windows, o Linux não é assim, tá, gente? Então, desculpa, o Linux CLI, linguagem de código de CMD, né? Vamos colocar assim. Mas hoje em dia é muito difícil você não ter um software que não tenha essa visibilidade, esse preview aí satisfatório para a nossa visão, certo? Então, passando um pouquinho desse entendimento aí, o editor de código. Beleza? Aqui, editor de código, a gente conhece um pouco. Eclipse. Podemos utilizar como que é o nome daquele carinha lá? Vou pesquisar aqui na internet, ao vivo e a cores. Unity. Editor de código, 10 melhores opções de editores de código, beleza? Aqui tem um que a gente conhece, que é o VS Code, beleza? VS Code. VS Code. Visual Studio Code, né? Então, tá certo esse termo aqui. Código Space, temos o Atom. O Notepad++ também é conhecido. Notepad++ também é conhecido, certo? Então, a gente pode pesquisar aqui na internet, gente. Foi isso que eu fiz agora. Esqueci o nome. Deu um branco aqui. A gente segue a ferro e fogo, aquele termo, quem sabe faz ao vivo. Então, quem não sabe também faz ao vivo, gente. Eu não sabia e pesquisei aqui, beleza? Então, é normal a gente pesquisar, a gente não é uma máquina para lembrar de tudo, como eu falei, a gente não tem memória de elefante, gente. Então, beleza, alguns editores de código, beleza. Além disso, que eu preciso de um editor de código, eu preciso preparar meu ambiente de desenvolvimento, certo? O que é preparar o ambiente de desenvolvimento? Verificar as versões de dependências do código. O que eu quero dizer com isso? A gente precisa verificar se a nossa versão de Java, beleza? É a mesma versão de Java que eu posso utilizar no nosso framework Angular, se a versão de Java está compatível com o aplicativo que eu estou querendo desenvolver. Na verdade, assim, eu acabei de falar uma besteira, né? Se você está acabando de desenvolver, é claro que sua versão Java vai ser compatível, óbvio. Mas vamos dizer que você precise preparar um ambiente para uma aplicação, para um código legado, um código que você está pegando no GitHub, por exemplo. Você também vai precisar preparar o seu ambiente de desenvolvimento. Então, estou criando um checklist aqui de modo geral, para que a gente consiga abranger as mais informações possíveis para que a gente possa simplesmente chegar no código e programar. Não precisa se preocupar com nada, entendeu? Com erros futuros e algo do tipo. Beleza? Então, preparar meu ambiente de desenvolvimento. Vou verificar as versões de dependências do código. Além disso, eu posso preparar um espaço específico para o meu programa. O que eu quero dizer com isso? Preparar um espaço específico para o seu programa é estruturar em seu computador, em seu espaço de desenvolvimento em geral, estruturar de uma forma que você tenha facilidade de lembrar, para que você não fique perdendo tempo tentando lembrar o nome de pastas e caminhos. É claro que o editor de código vai te ajudar a isso, mas quando você já tem na ponta da língua, isso fica mais fácil do seu cérebro associar uma coisa com a outra. Não sei se você está entendendo onde que eu quero chegar aqui, mas é mais um exercício de lembrar, né? Um exercício para você poder trabalhar o seu cérebro ali numa aplicação. Beleza? Então, preparar o ambiente de desenvolvimento, verificar as versões de dependência do código, preparar um espaço específico para o meu programa.
O que mais eu preciso para criar a minha primeira aplicação? Meu editor de código. Preciso também, bem lembrado, meu cérebro não me traiu agora, preciso de um banco de dados. Porque a minha aplicação, eu não quero que ela não persista os meus dados, eu quero que ela tenha os dados ali sempre que eu quero consultar, beleza? Então é possível a gente criar um portfólio grátis, beleza? Para você poder mostrar o seu serviço ali e, de qualquer forma, você vai precisar persistir esses dados no seu portfólio. Se você não persistir esses dados, toda vez que você tentar mostrar a sua aplicação para um cliente, para um amigo, para o professor, para sua esposa, para sua namorada, os dados não vai estar persistindo. Então você sempre vai ter que inserir esses dados na mão ali na hora que sua aplicação subir. Isso não é legal. Então a gente já tem que pensar nisso desde agora. Vamos colocar no nosso checklist ali. Banco de dados. Beleza? Qual tipo de dado, qual banco de dados que eu vou querer? Beleza? Por que eu preciso pensar nisso? O banco de dados, existe uma diferença entre um banco de dados e outro. O banco de dados ele pode ser de grande capacidade, de pouca capacidade, pode ser pago, pode ser embarcado. Tem diversas definições ali de banco de dados. Então a gente precisa preparar o nosso banco de dados para ser relevante à nossa primeira aplicação. Banco de dados. Então, colocamos a observação aqui. Então precisa o banco precisa ser relevante a nossa primeira aplicação. Beleza? Então, fechou. O banco de dados não tem muito segredo. Ele é uma ferramenta para armazenar os dados e deixar ele de forma persistente ali sempre que você precisar acessar esses dados. Não tem muito segredo, tá, gente? É basicamente isso. Certo? Então, para não ficar o vídeo longo aqui, o que mais a gente precisa? A gente precisa hospedar nosso site. Nuvem ou local. Por quê? Porque existe dois tipos de hospedagem. Hospedagem em nuvem e hospedagem local. Ambas têm o mesmo resultado, porém ambas têm suas particularidades. A gente vai falar um pouco sobre isso aqui no nosso canal, beleza? Mas hoje a gente está falando só sobre processo, beleza? Então, a gente acabou de criar nosso primeiro checklist ali para a nossa primeira aplicação, beleza, gente? Esse checklist aqui, ele vai ficar no vídeo, então não vai ter como alterar. E a gente vai fazer ele passo a passo, cada item a gente vai seguir aqui, beleza? Então, passo a passo, a gente vai conseguir chegar no nosso objetivo, que é criar a nossa primeira aplicação. Beleza, pessoal? Muito obrigado pela atenção aí, certo? Adoro essas animações do PowerPoint. Muito obrigado pela atenção de todos aí. Espero que vocês tenham curtido a aula teórica chata, porque é chato fazer o checklist, mas ele é preciso para a gente poder se organizar ali de uma maneira legal. Fechou, gente? Muito obrigado aí por todos, certo? Então, até a próxima. Estou eternamente grato para você que ficou até agora aí, beleza? E, cara, surgiu alguma dúvida, quer uma dica de checklist, quer estruturar melhor? Ah, Marcelo, não gosto de usar notas adesivas do Word, do Word não, da Microsoft, prefiro usar o Word. Cara, é de sua escolha. Fique à vontade para escolher a melhor maneira para você se organizar. O meu ponto aqui é poder te dar dicas de organização, beleza? A série Processos, ela vai abordar esse tema, beleza? É um pouquinho teórico, só que acredito que seja válido, tá bom, pessoal? Muito obrigado aí, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.